Fala, meu povo, graça e paz, que Deus continue nos abençoando poderosamente em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar esse vídeo bem rápido, espero assim, né? O pastor tem uma dificuldade de falar rápido, mas muitas vezes surge alguns novos desafios, algumas novas questões. E pensando nisso, eu pensei em Neemias e gostaria muito de te convidar a ler hoje o capítulo 1 de Neemias e pudéssemos refletir em algumas situações. Porque Neemias até então, vivendo a sua vida normalmente, mas creio eu que havia algumas preocupações, algumas inquietações em relação aos seus irmãos que estavam em Judá. E ali a vida dele muda de uma forma sobrenatural através de uma pergunta que ele faz. O que muitas vezes acontece com as nossas vidas. Muitas vezes uma pergunta que fazemos, uma mensagem que chega, uma notícia que chega, um evento que participamos, um projeto que participamos, aonde parece que algumas feridas são abertas, algumas questões são abertas e nós ficamos ali, meu Deus, e agora? E nós muitas vezes queremos as soluções imediatas, queremos que tudo aconteça num estalar de dedo, porque o fato de descobrirmos uma falha, o fato de descobrir um problema, o fato de chegar a uma notícia e agora termos consciência das nossas feridas, das nossas questões, não quer dizer que o problema resolveu. Não quer dizer que fomos sarados, que fomos curados. O fato de saber só nos faz entender que precisamos correr atrás, precisamos lutar. Mas como? Como? Por isso que eu pensei muito em Neemias diante disso, porque a notícia chegou para Neemias, as questões chegou para Neemias, e a pergunta é: e agora? E agora Neemias também lembrou que naquele momento daquela notícia, daquela situação, daquela questão que foi exposta diante dele, ele lembrou também, ou de repente jamais esqueceu, que ele tinha um Deus poderoso, um Deus que ouve. E a primeira questão que ele fez foi realmente se prostrar e jejuar, orar ao Senhor. E eu preciso entender que existem questões e situações, ou todas elas, o nosso primeiro passo é o passo de orar, de nos colocar diante de Deus. E de repente, muitas situações que você tem passado, de repente, muitas situações que eu tenho passado, de repente, depois de um final de semana que você teve, você fica se perguntando e se questionando: e agora? O que será? Por onde eu começo? Como eu começo? Vem tantas questões, tantas indagações. Mas eu digo para você, faça como Neemias, comece orando. Entenda que todo o processo, ele inicia para nós com oração. E não entenda que você está sendo omisso, não entenda que você está sendo negligente, pelo contrário. Se nós olharmos todos os personagens bíblicos, todas as situações que eles precisaram resolver, todas as questões grandes que se depararam diante deles, eles não saíram de imediatamente, correndo desesperado, tentando fazer alguma coisa, não. Eles iniciaram pela oração. Eu te convido hoje, então, a orar, a abrir o teu coração diante de Deus e colocar todas as situações, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus graça, mostrando a Ele como que Ele quer que você age. Porque é claro, muitas vezes é claro para nós o que Deus quer que nós façamos. É claro, Deus quer que eu faça isso, maravilha. Mas aí vem uma outra questão: como Ele quer que eu faça? Neemias, ele entendia o que era preciso fazer, mas agora ele precisava entender como tudo isso vai acontecer. E a primeira situação que ele faz, a primeira questão que ele faz é orar, é se colocar diante de Deus. Então eu te convido a isso. Coloque todas as questões, independente de qual seja, coloque todas elas diante do Senhor. Tá bom? Deus abençoe, um excelente dia e não esqueça, dê uma lidinha aí no capítulo 1 de Neemias. Beijo no seu coração, fique com Deus.